Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um Maquiando e Fofocando aqui no nosso canal Soraya Zayed Oficial. E gente, hoje eu trouxe a história de uma seguidora aqui do canal, gente, babado fortíssimo. Por que ela mandou essa história pra gente? Porque ela quer a opinião da gente aqui nos comentários, então já queria pedir pra vocês, pra gente ser bem educado, bem legais com ela, a gente dá a nossa opinião, porque é isso que ela quer. Inclusive ela pediu pra eu falar o nome dela e do bofe, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque pode ser que no futuro ela não queira mais ter essa história na vida dela. E daí, né, gente, não é legal você ter isso registrado pra vida inteira, eu já expliquei pra ela. Então, eu vou chamar ela de Fauzia e o cara de Mustafa. Olha só como é que tudo começou, enquanto a gente vai fazendo aqui nossa maquiagem. Só pra você saber, hoje a nossa maquiagem é uma maquiagem basiquinha, bem egipcinha, assim, porque hoje eu vou numa lanchonete aqui com os amigos, inclusive com aquela amiga do chá lá do Jogo da Verdade. Pois é, hoje eles vão conversar comigo pra me perdoar, espero, né? Depois eu conto pra vocês. E aí, eu vou fazer uma maquiagem básica. Eu já meio que fiz aqui minha sobrancelha, então eu vou fazer uma pele babadeira, porque, né? E vou começar a contar essa história pra vocês. Preciso focar na história, porque, gente, é tanta coisa. Eu tô aqui com meu roteirinho pra não esquecer de nada. Bom, a nossa querida Fauzia começou como... Começou que ela é casada com um egípcio atualmente, ela já é casada com esse cara há 5 anos, com o marido dela, o marido oficial. E daí o que ela fez? Ela, no meio dos amigos ali, ela disse que o casamento dela não andava as boas pernas, não estavam se entendendo muito bem. E aí ela, numa reunião de amigos, sempre saindo com os mesmos amigos, todo mundo viajando, todo mundo fazendo tudo junto, eis que ela conhece o amigo de uma amiga do grupo deles ali. Um cara super educado, médico, super querido, aqueles caras que percebe que a mulher tá carente, aí começa a dar em cima, essa é a minha opinião, ela não falou isso. E aí, gente, eles começam ali nas peripécias dele, né? Aquelas coisas de sair todo mundo junto, daí ele vai dar aquelas olhadas pra ela, tipo, o marido dela não tá na mesa, por exemplo, numa saída assim, ele começava a servir o prato dela, caiu uma coisa dela no chão, ele corre pra poder pegar a coisa pra ela, e aí, fazendo essas coisas, até que ela começou a não conseguir mais parar de pensar no Mustafa. Um belo dia, eles estão todo mundo juntos, numa viagem, eis de que ela está lá, todo mundo naquelas, acho que chama banana boat também no Brasil, sabe? Aquelas bananonas que a gente anda, todo mundo. E aí todo mundo naquilo lá, eis que ela cai, ele cai junto, se joga na água para perguntar se ela está bem. E o marido dela, onde estava nessa situação, com os filhos lá na areia, porque ele não quis entrar na água para poder ficar com todo mundo, falou, não estou afim, estou indisposto. Ai, gente. Daí foi o primeiro toque mesmo deles, porque aí na água, como eles estavam muito dentro da água, não dava para ninguém lá ver o que estava acontecendo. E muita gente dentro da água. Foi daí que eles começaram ali a meio que se pegar por baixo da água, se é que você me entende. Ela não quis continuar o babado, pegou e saiu fora, deixou ele lá na água e foi embora, subiu no barquinho lá de apoio e foi embora, voltou para meio da família dela. Daí esse cara começou a perguntar para a melhor amiga dela qual era o telefone dela, qual eram as redes sociais, e ela falou, amiga, não pode, né, porque você sabe que se meu marido pega um negócio desse, vai dar babado. Daí, gente, o que aconteceu? Simplesmente, do nada, esse cara aparece na porta do serviço dela. Sim, chega na porta do serviço dela com um buquê de flores e o que? Presente. Um presente para ela, para poder ela passar o final de semana feliz. Foram essas palavras do cara pra ela. Aí, gente, daqui foi só ladeira abaixo. Ela falou que depois desse dia acabou. Ela não consegue mais fazer nada, a não ser pensando nele, pensando quando vai ver ele de novo, toda hora perguntando pro marido dela quando que eles vão sair de novo, todo mundo junto, o grupo todo, quando que eles vão se ver. Enfim, ela começou a ficar meio que fissurada no cara. E aí começa a trocar o telefone lá, o cara pega, começa a conversar com ela por WhatsApp. E detalhe, ele não mora no Egito. Aí, gente, ele morava onde? Na Arábia Saudita. Ele é um médico egípcio que trabalha na Arábia Saudita. E a nossa amiga é o quê? Como ela é seguidora aqui do canal, ela é o quê? Brasileira. Esse cara, do nada, começa a aparecer no Egito mais vezes, tipo final de semana, feriado, tudo vem pra roda de amigo. A amiga dela vira pra ela e fala assim, amiga egípcia, hein, gente? Olha só, vocês falam que vocês perguntam se egípcia atrai, né? A amiga egípcia dela vira pra ela e fala assim, amiga, qual o problema? Ele tá te cortejando. Aceita. Porque aí ele começou a dar presente pra ela. Aí ela falou, menina, como é que eu vou chegar, por exemplo, com uma pulseira de ouro na minha casa? O que eu falo pro meu marido? Onde você comprou? Quem te deu? Aí fala pra ele, ué, você comprou. Aí ela fala, né? Mas eu vou falar pro meu marido que eu gastei tantos pounds egípcios
egípcios numa pulseira de ouro, pra quê? Sendo que a gente tem outras prioridades, né? Aí ela falou, tá, amiga, eu vou te falar, qualquer coisa fala que eu tô trabalhando com um pessoal e que eu não uso e que eu te fiz por preços super legais. E aí, gente, ela aceita o presente do bofe e começa a mentir pro marido. E o negócio só foi esquentando cada vez mais e mais e mais. Ela foi se apaixonando, claro. Até que o marido dela foi trabalhar na Europa. Um mês na Europa, porque o marido dela também é médico, tá? E aí foi contratado lá para ficar no país da Europa. E aí quem começa a falar com ela por videochamada? O Mustafa. Começaram a fazer as videochamadas, né? Ela falou que o negócio foi esquentando, e aí ele vem pro Egito, exatamente no mês que o marido dela não estava aqui. O que aconteceu? Eles ficaram juntos, biblicamente falando. E daí ela ficou desesperada, com a consciência super pesada, porque ela falou pra mim, Soraya, eu nunca traí meu marido, nunca traí nem namorado, nunca fiz nada dessas coisas e me deparei com uma coisa mais forte do que eu. E aí, gente, ele começou, o Mustafa, depois que ficou com ela. Esse foi o primeiro erro, tá, amiga? Seu primeiro erro foi ter feito isso, foi ter ficado com ele, porque mais que ele seja moderno e tudo, ele é o quê? Ele é árabe, ele é egípcio, né, gente? Então a gente já sabe aqui no canal que isso pra eles, infelizmente, faz diferença. Ainda mais ela sendo casada e ele sendo amigo, não diretamente, mas sendo do mesmo grupo dos amigos do marido dela. Ficou muito ruim essa situação. Aí ela pega, vira pro cara e começam eles dois a ter um relacionamento. Ele vira pra ela, esse Mustafa vira pra nossa Fauzia e fala o quê? Fala assim, olha, eu tô apaixonado por você, você já percebeu, eu não consigo fazer nada, eu não consigo trabalhar mais, eu só fico pensando em você 24 horas. Então eu gostaria muito que você se separasse do seu marido e ficasse comigo. Gente, ele falou isso pra ela. E o pior é que ela acreditou, tá? Aí ela, não, e meus filhos, não sei o que, ele falou assim, olha, eu sou rico, eu tenho dinheiro, você sabe disso, eu ganho muito bem, você vai separar dele e aí você vai ficar comigo e eu vou sustentar você e seus filhos. Aí ela falou, a primeira coisa que vai acontecer é ele tirar as crianças de mim, né? Se ele souber que eu tô casada de novo. Ele falou, não, mas aí a gente não casa logo de pronto, assim, direto. A gente dá um tempo, a gente continua namorando, um relacionamento e tal, e depois a gente casa. Acredita quem é bobo. Detalhe, esse cara, esse Mustafa médico aí maravilhoso, gentleman aí, todo conquistador, ele nunca tinha sido casado e não tinha filhos, tá, gente? Segura essa onda aí agora, segura esta informação. Aí, gente, ela já estava muito apaixonada, ela começou a tentar arrumar motivos para poder separar do marido sem ter o que explicar muita coisa. Então ela começou a verificar as contas do cara, verificar o celular, começou a fazer um trabalho de espionagem em cima do marido para poder ter um motivo para ela separar dele sem ela sair ruim na situação. Só que, segundo ela, o marido dela é um cara super bonzinho, super carinhoso, super bom marido, bom pai. Ela falou, nunca tive, desde que a gente namora, nunca tive um problema com ele. Inclusive, tudo ele pergunta pra mim, se tudo tá bem pra mim. Assim, gente, é desses caras. Aí, até que um dia ela pegou e viu ele conversando com uma amiga dele do trabalho. Ela falou assim, Soraya, eu percebi que era uma conversa sem maldade, sem nada, mas aí eu não podia mais continuar aquela situação, porque ela, né, a nossa Fauzia, não estava se sentindo bem nessa coisa de estar traindo o marido. Então ela fez um problema com o cara, porque ele estava conversando com essa amiga de madrugada lá no telefone, e fez um problema, aí o tadinho do marido dela pegou, provou as conversas, mostrou tudo, gente. E aí não teve jeito, ela falou, não, eu quero dar um tempo. Ó, primeiro que o marido dela é um santo, porque aqui no Egito tem esse negócio de dar um tempo não. Se você separa, separa e depois vê se vai voltar de novo. E ele ainda falou pra ela, ó, fica um tempo aí no apartamento, eu vou pra casa da minha família e aí a gente vê o que vai fazer. E ela falou assim, não, eu quero separar no papel. Gente, ela separou do marido dela, pai dos filhos dela, no papel. E aí, falou pro bofe. Começou a ligar pro bofe, o bofe começou a não atender mais ela. Detalhe, nesse período que eles estavam juntos, dentro dessas videochamadas, ela falou que eles faziam várias coisas por videochamada. Ela tirava a roupa, ela ficava se tocando para ele ver, ele fazia a mesma coisa, tá? E aí já era um relacionamento mesmo sério. Tudo isso que eu tô contando para vocês durou 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio. Tudo isso o cara acompanhando ali, o Mustafa, tá, e aí, já separou? Até que ela pegou e falou, consegui, já separei. Mandou mensagem e
Mustafa não respondeu. Dali 2 meses depois, ela já desesperada, sozinha no apartamento com os filhos e Mustafa sumido, foi que Mustafa do nada manda uma mensagem: ai amor, desculpa, eu estava muito ocupado nos últimos tempos, teve muitos casos por causa da pandemia, o hospital estava lotado, eu estava de plantão 24 horas, todo aquele blá blá blá, uma ótima desculpa, porque médico acho que é o ser humano que mais consegue dar desculpa para uma mulher, né, para uma mulher ou para um homem, sei lá, porque é fácil, né gente, plantão, pandemia, faz todo sentido. E nossa amiga acreditou nele. E daí, gente, eles continuaram por videochamada. Ou seja, só para você entender aqui a linha do tempo, nesse 1 ano e meio, enquanto ela estava casada, ele vinha pro Cairo direto, ele ficava atrás dela, marcando ali em cima da nossa coitada amiga Fauzia. Quando ela separou, ele não apareceu mais, eles não se viram mais no presencial. Ele ficou 2 meses sumido e aí ele começou a conversar com ela, como eu falei para vocês, depois de dar todas essas desculpas, por videochamada. E aí, segundo ela, eles faziam de tudo nas videochamadas, faziam tudo que, né, que um casal normal, se é que se pode dizer, faz, né? E aí, gente, ela começou a cobrar ele. Ué, mas cadê você? Quando eu tava casada, você tava direto aqui, agora você não vem mais, eu tô precisando muito de você, eu tô muito sozinha. E começou aqueles ladainhas, chorar demais no telefone com ele, nas videochamadas, o WhatsApp que ele marcava em cima dela, até um detalhe que eu esqueci de contar, ela até comprou, escondido de todo mundo, um telefone que era só pra ele, só pra eles dois usarem. E aí, gente, ele nunca mais ele veio pro Egito, tá? Aí ele falou pra ela que era por causa da pandemia e ela acreditou, porque ele, claro, um médico, né, então tudo bem. E ele falou: amor, você só toma um cuidado, porque pra ninguém perceber que a gente tá falando, não conta mais nem pra nossa amiga fulana de tal lá. Ela falou: não, mas ela sabe de todo o nosso caso. Ele falou assim: não, você fala pra ela que a gente terminou e que você separou do seu marido porque você pegou ele com outra. E aí, gente, foi exatamente o que ela fez. Pra amiga dela, ela falou: não, eu não separei por causa dele, não dá certo e eu não vou ficar com ele porque eu separei do meu marido porque ele tava me traindo, não porque eu quero ficar com outra pessoa, eu quero dar um tempo. E tudo que ele mandou e instruiu ela falar, ela falou pra amiga. E o marido dela, coitado, ligando sempre pra saber como é que ela tava, se ela precisando de alguma coisa, mandando dinheiro pra ela, porque como ela era mãe dos filhos dele, né, ele não abandonou ela em nenhum momento, tá? Ai, tô achando esse olho muito simplinho, gente. Vou dar uma carregada aqui no delineador, peraí. Ficou igual? Não ficou igual. Mas tá bom, né? Não é trabalho, é só pra ir se divertir mesmo na lanchonete. Daí, gente, o que aconteceu? Ela começou a cobrar, falando, né? Fiz tudo que você falou, já falei pra minha amiga, já falei pra todo mundo que a gente não tá junto, todo mundo que eram 2 amigos, essa amiga dela e o marido da amiga sabia também do caso deles dois. Gente, olha que perigo, gente. Se ela é pega pelo marido por alguém, se alguém abre o bico, essa mulher tá ferrada. Como eu falei pra você, ele instruiu ela em tudo isso. E aí, gente, do nada, ele some de novo. Some de novo. E ela desesperada, sofrendo de amor, com a cabeça super sem entender o que estava acontecendo, como que ele faz isso com ela, como que ele não liga mais, como que ele não vem mais. Tudo bem, tem pandemia, mas também tinha pandemia quando ele estava com ela lá no TTT, quando ela estava casada. E ele vinha do mesmo jeito. Não era lá quando estava tudo fechado. Era na época já que o mundo já estava meio que convivendo com esse negócio do vírus e tal, né? E aí, gente, ele simplesmente do nada, esse cara aparece no Egito. Aparece no Egito e não liga pra nossa amiga Fauzia. E aí ela fica desesperada. Gente, pelo amor de Deus, como que ele vem pro Egito e não me liga, não fala pra mim, não fala nada? Ela ficou sabendo como? Através dos amigos. Justo os amigos que não sabiam. E a melhor amiga dela, a egípcia que ficou ali alcovitando ela com o bofe quando ela ainda era casada, também sumiu, tá? Ela e o marido também sumiram. Não vieram, não falaram nada, que ele estava no Egito. Quando ela descobriu, por acaso, que o cara estava aqui, ela começou a ligar para a amiga, falando: amiga, você não me ligou, manda mensagem para mim, me fala alguma coisa, onde você tá, não sei o quê. Eis que passou mais um mês, até que esse cara, do nada, começa a mandar mensagem para ela de novo, começa o mesmo TTT, e aí a amiga some.
a amiga lá com o marido, né, o casal que sabia do caso dela, sumiram. Até aí não voltaram mais a falar, não atenderam mais, não responderam mais os WhatsApp dela. E aí ela começou a conversar com ele, só que assim, ele voltou a falar com ela, só que não como antes. Era assim, ela via que ele estava online no WhatsApp, ela mandava mensagem, ele respondia tipo 2 dias depois. Foi assim que ele voltou a falar com ela. Até que por acaso, ela foi um dia no shopping, que era perto da casa delas, lá do bairro que eles moravam, e ela dá de cara com quem? Com esse casal amigo dela, né? E aí ela fala, amiga, o que aconteceu? Você sumiu, não sei o que. Aí ela olhou assim pra cara do marido e falou assim, então, o Mustafa tá noivo. Aí ela falou, o quê? Ela falou, eu não te liguei mais porque eu não sabia como eu ia falar sobre isso com você. Daí é quando ela se debate ali com a notícia esmagadora de que o casal, amigos dela, né, se é que se pode chamar de amigo, estavam evitando ela pra não ter que contar pra ela que o bofe tinha ficado noivo. E aí, gente, olha a pior coisa, a nossa amiga Fauzia, o que ela teve que fazer? Na hora, ela não pôde mostrar que ela estava morrendo, que ela estava com vontade de chorar, que ela estava impactada. Por quê? Porque como ela tinha seguido as instruções lá do Mustafa e dito pra todos os amigos que a separação dela com o marido dela não tinha nada a ver com ele, que eles não tinham mais nada, ela teve que fazer, meu amor, o quê? A egípcia. Foi muito inteligente da parte dela nesse ponto. Aliás, pelo menos um ponto inteligente, né, amiga? Pelo menos um ponto aqui você teve, né, dona Fauzia? Aí, gente, ela virou pra amiga e falou assim, ué, por isso que você não tava me ligando? Qual o problema? Eu não tenho nada com ele. Que Deus o ajude, que Deus faça ele ficar super bem e feliz com a esposa dele. Qual o problema que dele tá noivo? O que eu tenho a ver com isso? Por que você não me ligou mais por causa disso? O marido da amiga olha pra ela, olha pra mulher assim e fala assim, se você não vai falar, eu vou falar. Escuta aqui, Fauzia. Você pensa que a gente é trouxa? Você fez tudo errado. Como que você trai seu marido? Aí dá uma lição de moral nela. Como que você trai teu marido? Como que você faz isso? E aí você vai falar pra gente que nada aconteceu por causa dele, que foi você que pegou o nosso amigo fazendo coisas erradas com outra mulher? Nós sabemos de tudo. Você pensa que o Mustafa não contou pra gente? Que foi ele que falou pra você? Gente, olha que cara FDP. Ele falou pra ela não contar e ele contou pra todo mundo. E ainda virou pros amigos, porque aí esse cara abriu ali na hora, no meio do corredor do shopping. Falou assim, você pensa, ele não tava mais aguentando, ele não sabia o que fazer com você. Aí ela ficou sem saber o que fazer, tadinha. Ela começou a chorar. Falou, mas foi ele que falou pra mim que ele ia casar comigo. Ele falou assim, come on. Se liga, quantos anos você mora no Egito? Você sabe que aqui o casamento pra gente não é bem assim que funciona. Você não tá no seu país, o cara falou pra ela. Você não tá no seu país. Você pensa que aqui é assim? Vai ficar por isso mesmo? Você vai, chifra seu marido, resolve ficar com outro cara e descarta seu marido como se ele não fosse nada? Ele falou assim, você tem que dar graças a Deus que seu marido não sabe da história. Porque se ele soubesse da história, aqui pelas nossas leis, a primeira coisa que você perde é o direito de ver seus filhos. Você sabia disso? E ela não sabia, tá, gente? Segundo ela disse que ela não sabia desse pequeno detalhe de que ela perderia o direito de ver os filhos, tá? Não sei como ela não sabia disso, né, dona Fauzia? Porque isso é uma coisa meio óbvia num país árabe com a lei Sharia, né? Mas ela disse que não sabia. Daí, o que aconteceu? Ela foi para casa desolada, desesperada. E como eu falei para vocês, em nenhum momento o esposo dela, né, o pai dos filhos dela, deixou ela sozinha, assim, em termos financeiros. Ele sempre estava, por causa das crianças, ele sempre estava presente, sempre estava com ela. E aí, gente, o que ela fez? Ela foi tentar conseguir reverter a situação e voltar para quem? Pro ex-marido. Aí ela foi dando o jeitinho dela, conseguiu, porque o cara gostava dela. Desde que eles se separaram, segundo ela, ele sempre tentou justificar pra ela que ela tinha entendido errado, porque, gente, olha só, assim, ela foi maquiavélica, né? Porque inteligente eu não sei, porque se ela fosse inteligente, dona Fauzia, né? Se a senhora fosse inteligente, a senhora não tinha se envolvido com o seu Mustafa lá desde o começo, né? E muito menos acreditado que ele iria casar com a senhora, caso a senhora se separasse. Mas ela foi inteligente no sentido de quê? De separar do marido, dando um golpe nele, né? Fazendo ele achar que ela estava separando por ele estar errado. Então, ela conseguiu reverter a situação. Por quê? O que aconteceu? Ela, do nada, virou pra ele e falou assim que ela não conseguia viver sem ele, que ela gostava dele ainda e tal. E aí voltou pro marido, tá, gente? E aí você pensa que viveram felizes para sempre e ficou tudo certo? Não, né? Bom, gente, no final das contas, quando ela estava ali, tudo bem com o marido dela, tudo já voltando aos normais, tudo aos conformes, indo pros trilhos de novo, ela decidida a esquecer de Mustafa, eis de que Dr.
Dr. Mustafa começa a procurar ela por redes sociais, por internet, e aí ela volta a falar com ele. Eles vão se encontrar para conversar. Ao invés dela virar pro cara e falar assim, olha, não quero mais saber de você, ou então não, ela vai encontrar com ele, vai jantar com ele, e aí ela fala, você me abandonou, você fez eu separar do meu marido. Aí ele falou, ai, desculpa, eu estava confuso, porque era muito trabalho na minha cabeça, minha família me pressionando para eu casar, mas eu não me casei, estou aqui porque você nunca saiu da minha cabeça, e porque você, minha Fauzia, é a mulher da minha vida. E aí, gente, ele virou para ela e falou assim, eu quero ter uma vida junto com você. E pelo menos aqui, no caso, até o vídeo que nós estamos gravando este vídeo, ela continua com o caso com ele, mas escondido de todo mundo. Ou seja, ela continua casada, ela disse que ela tem medo de separar do marido. O Dr. Mustafa dá completa garantia para ela de que se ela separar, ele casa com ela, mesmo ele não tendo filhos e ela não tendo intenção de ter filhos, mas porque ela já tem 47 anos, então ela disse para mim que ela já não pode mais ter filhinhos, né? Então, gente, o que vocês acham? O que ele é? Mentiroso! Eu, na minha opinião, dona Fauzia, eu acho que a senhora deveria se aquietar esse facho aí, ou fica com seu marido e assume seu casamento e deixa esse Mustafa sem vergonha pra lá, ou arrisca de novo e toma o risco de novo, né, assina o BO, porque com certeza, quem faz uma vez, faz duas. Esse cara, a hora que ele arrumar uma menina jovem que possa dar um filho pra ele, né, porque aqui tem validade do útero aqui no Egito, tá, gente? Aqui no Oriente Médio é assim, então tem que ter um útero ali, ó, bombadão pra poder dar filho pros caras. Se você não tem mais, você já tem 50% de desvantagem. Então, na minha opinião, eu acredito que aqui o pessoal do canal vai falar a mesma coisa, é você mandar esse Mustafa pra casa do chapéu, meu amor. Manda este cara a merda, porque ele já deu todos os entender nesses 2 anos e pouco aí de pandemia, que ele não presta. Ele queria você pra furunfar. Gente, ela é linda, tá? Não pense você que ela é barangona, não. Ela é linda mesmo, assim. Uma menina morena, maravilhosa, assim, morenaça, linda. Corpão. Pois é, nem parece ter 47 anos, né, amiga? Você tá bem malhadona. E, gente, olha, na minha opinião, dona Fauzia, a senhora manda este cara caçar sapinho, caçar coquinho lá no mato, porque não dá. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Gente, eu tô até engasgada, porque essa história eu tive que treinar ela várias vezes pra contar pra vocês, porque, olha, eu não sei, mas eu acho que a Fauzia é uma trouxa, de verdade. A senhora tá sendo muito trouxa. E ainda, gente, depois de tudo que o cara fez ela sofrer, ela voltou pro cara de novo e mantendo um relacionamento assim, sabe, fora do casamento. Se isso é no Brasil, eu acho errado, porque eu acho errado você trair de qualquer forma, independente do país que você tiver. Mas estando aqui, não pense, dona Fauzia, que esse cara, ele te respeita porque ele não te respeita. Isso eu te falei lá no Instagram, no privado, você sabe muito bem disso. Sai fora porque ele não te respeita. Você, pra ele, é uma moça de vida fácil, se é que você me entende. Ele gostou mesmo foi de dormir com você, uma mulher brasileira, fogosa, cheia de amor pra dar. Vá cuidar do seu marido, ou então separa de todo mundo, não queira saber de ninguém, nem de um nem de outro, porque um você não gosta e o outro porque não presta, né? E seu marido não merece isso. E uma outra coisa, muito cuidado, que se o seu marido um dia descobrir, você perde a guarda dos seus filhos que você fala que você ama tanto, viu? Então tome muito cuidado. Bom, meus amores, se você conseguiu chegar até aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e ó, um beijo, eu agora vou para a minha lanchonete. Um beijo enorme, eu amo vocês. E por favor, sejam legais aqui nos comentários com a nossa Fauzia, hein? Fui!